TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 23 de setembro. E você vai ver a seguir. Justiça debate filas de cirurgias em Petrópolis. Criminosos aplicam golpes em comerciantes de Araras e Itaipava, pedindo valores em dinheiro após ameaças. Câmara derruba veto de emendas parlamentares da LDO. Polícia identifica suspeitos que usaram van para praticar furtos na região serrana. Após 8 dias de atraso, funcionários da Rede Municipal de Educação de Petrópolis têm o salário depositado. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Prefeitura de Petrópolis tem uma dívida de cerca de R$1.600.000 com o Hospital Santa Teresa. A falta de comunicação entre a Secretaria de Saúde e a administração da unidade também prejudica o atendimento de pacientes que estão aguardando por uma cirurgia no setor de ortopedia. Na fila já consta 221 pacientes e a situação foi debatida em audiência especial na 4ª Vara Civil. Burocracias, dívidas e falta de uma comunicação assertiva. Estes foram os problemas apresentados em audiência especial na 4ª Vara Civil de Petrópolis no último dia 20, na relação entre a Prefeitura e o Hospital Santa Teresa para atendimento de pacientes no setor de ortopedia. A unidade de saúde afirma que o município possui uma dívida de R$1.600.000 em relação aos atendimentos de urgência e emergência do setor. O convênio atual possui um déficit de R$2.500.000 ao mês, de acordo com o hospital. Com estes problemas financeiros e a capacidade limitada da unidade de saúde, a administração diz que é inviável o aumento de cirurgias. Com isso, a fila de espera continua a crescer. De acordo com a coordenação de regulação da Secretaria de Saúde, 221 pacientes aguardam por uma cirurgia ortopédica em Petrópolis. Destes, 126 estão na petição do Ministério Público. Outros 95 entraram na fila nos últimos 5 meses. 2 pacientes aguardam desde 2019 e 4 desde 2020. O juiz Jorge Martins vai enviar uma cópia daquilo que foi debatido na audiência pública para o Ministério Público, para que este abra um procedimento investigatório. O magistrado reclamou de outra situação problemática, esta trazida pela Prefeitura: a falta de uma comunicação assertiva entre o município e o hospital. Segundo a Prefeitura, as comunicações só podem ser feitas por meio de ofícios, aumentando a burocracia, já que antes era utilizado o aplicativo de mensagens. Uma supervisora da Secretaria de Saúde, responsável por verificar e autorizar o faturamento dos serviços, também estaria enfrentando dificuldades de acesso a documentos e planilhas de realização das cirurgias eletivas. Não se falam, se devoram, se digladiam. Quem criou esse ambiente, não sei. Então é bom que a sociedade de Petrópolis saiba que alguém está criando um ambiente de animosidade que vai repercutir na camada social dos desfavorecidos. Alguém está fazendo isso, ou propositalmente ou indiretamente, por idiotia, por ganância ou por absoluto ânimo de destruir alguém que eu não sei quem. Aqui está. Outro problema é que os exames diagnósticos e pré-operatórios também registram demora para a realização. De acordo com a diretoria de ortopedia do Hospital Santa Teresa, esta demora agrava a enfermidade do paciente. A situação recebeu críticas da Procuradora de Justiça, Vanessa Cates. O prestador particular, aí pede um risco cirúrgico. Aí o paciente tem que fazer o raio-x num lugar, tem que fazer o eletro em outro. Completamente desorientado, não sabe por onde vai, não sabe. Gastando dinheiro, porque a gente sabe que tem uma dificuldade de pagar passagem e fica de um lado para o outro. A gente conversa muito sobre isso e é um problema que a gente precisa resolver. A Prefeitura de Petrópolis também abriu um edital de chamamento para ampliar a oferta de cirurgias ortopédicas com valor de R$2.200.000 ao ano. O processo está em andamento e atende a uma determinação judicial de junho.
O convênio com o Hospital Santa Teresa termina em 31 de outubro e a unidade de saúde se colocou à disposição do município para dialogar sobre a renovação. A Prefeitura também tentou negociar com a SMH, Sociedade Médico Hospitalar Beneficência Portuguesa, em relação às cirurgias ortopédicas, mas ainda não avançaram. Na audiência, o Hospital Santa Teresa negou a informação de que pacientes aguardam cirurgias desde 2019 e 2020. Em relação à comunicação, disse que seguiu as orientações da Rede Santa Catarina para formalizar todas as informações, mas que não deixou de responder à Secretaria de Saúde por outros meios. O hospital ainda afirmou que realizou de janeiro a julho mais de 1.000 procedimentos ortopédicos, superior ao pactuado, e que não mede esforços para contribuir com a redução da fila. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, em relação às verbas, concedeu um reajuste de R$ 110 mil mensais para urgência e emergência e pediu que o hospital demonstre o déficit operacional através do Centro de Custos do SUS. A pasta ainda lamentou a falta de capacidade de crescimento operacional do hospital. Comerciantes das regiões de Araras e Itaipava estão recebendo ligações telefônicas com ameaças e solicitando valores em dinheiro. De acordo com uma denúncia feita ao grupo Correio da Manhã, vários comerciantes já caíram no golpe e acabaram fazendo as transferências após serem ameaçados. De acordo com os relatos, os criminosos se identificam como membros da facção Comando Vermelho e ameaçam os comerciantes para que façam as transferências de valores que vão auxiliar na libertação de outros criminosos que foram presos. As vítimas afirmam que os criminosos sabem informações detalhadas, como nomes e endereços das lojas. Nas ligações, também são citados nomes de outros comerciantes da região. Dizendo que tinham pego um dos deles aqui, que quem tinha dedurado eram os comerciantes, né? E falando que a polícia tinha pedido 180 mil e eles tinham que pagar esse valor, sendo que como os comerciantes que tinham dedurado, ia ser dividido para todo mundo. Os valores solicitados nas ligações variam entre 3 e 5 mil reais. Caso as transferências não sejam feitas, os criminosos ameaçam visitar o estabelecimento com pessoas armadas. Além disso, os criminosos afirmam que se as transferências dos valores forem feitas, a facção será capaz de proteger os comerciantes, inclusive ajudar na cobrança de dívidas. Quando a gente disse que não tinha, eles disseram que estavam descendo, então, da boca de fumo para vir metralhar a nossa cara, a nossa família, os nossos filhos. A pessoa do outro lado se identificou como responsável por uma facção criminosa da região, dizendo que o irmão havia sido preso e quem caguetou na gíria dele teria sido o pessoal do comércio e que ele queria dinheiro para poder liberar o irmão. Ele começa a falar várias coisas que vai fazer se você não pagar, se você não fizer o Pix, te deixa apreensivo, nervoso, e você infelizmente acaba fazendo o que ele te pede sem saber se é verdade ou não, com medo de alguma coisa acontecer com a gente. Nas redes sociais, os comerciantes pedem que as ligações sejam ignoradas. As publicações afirmam se tratar de um golpe e que facções não costumam fazer este tipo de ligação. Por medo, alguns destes comerciantes acabaram fazendo as transferências e, em seguida, abriram boletins de ocorrência na 106ª Delegacia de Polícia. E aí eu fiquei bem nervoso e acabei desligando o telefone. Mas eles envolvem a gente de uma tal forma que talvez se eu tivesse esse dinheiro até faria sim o pagamento. Eles sabem de informações assim, bem minuciosas. A gente ficou com eles por volta de uns 30 minutos no telefone. Fizemos o Pix em nome de uma mulher e infelizmente a gente acabou caindo como vários outros comerciantes. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 10 boletins de ocorrência foram registrados na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Foi informado que as denúncias são de diferentes regiões da cidade. A delegacia informou ainda que, em algumas situações, foi solicitado o reforço do policiamento da Polícia Militar para observar a movimentação nas regiões. A Polícia Civil informou ainda que a empresa telefônica já foi notificada para que seja feita a localização do telefone que está realizando as ligações. Os bancos dos comerciantes que realizaram as transferências também já foram notificados.
A Câmara Municipal de Petrópolis derrubou o veto do prefeito Rubens Bontempo sobre as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, em sessão plenária realizada na última quarta-feira. Ao todo, foram 9 votos contra o veto e 6 a favor. A votação foi iniciada em sessão plenária na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira. Com 9 votos a favor e 6 contra, o veto foi derrubado pelos vereadores. No dia 16 de agosto, o prefeito Rubens Bontempo vetou as emendas parlamentares da Lei de Diretrizes Orçamentárias, alegando a previsão de queda na arrecadação por meio do Índice de Participação dos Municípios e do déficit do INPAS, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município, de R$ 2 bilhões. Entre as emendas que foram vetadas pelo prefeito está a emenda 2499 do vereador Ingo Rames, que sugere a destinação de no mínimo 2% da receita líquida do município para obras de contenção de encostas e dragagem de rios. A emenda parlamentar do vereador Eduardo do Blog, que destinaria o combate à exclusão e à segregação de pessoas com deficiência, também foi vetada. Ao todo, 16 emendas foram vetadas pelo prefeito. Entre os parlamentares que votaram contra o veto estão Ingo Rames, Domingos Protetor, Eduardo do Blog, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Dudu, Otávio Sampaio e Mauro Peralta. Os parlamentares que votaram a favor do veto foram Júnior Coruja, Júnior Paixão, Gil Magno, Marcelo Chitão, Léo França e Marcelo Lessa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os custos e verbas para o ano seguinte. Com a derrubada do veto nesta quarta-feira, as emendas devem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. No início desta semana, viralizou pelas redes sociais o vídeo de um furto de uma moto em Petrópolis. Nas imagens é possível ver os criminosos colocando a motocicleta dentro de uma van. Após uma investigação realizada pela 105ª Delegacia de Polícia, os criminosos foram identificados e a van apreendida. A Escola Criatividade, na região do Bingen, em Petrópolis, foi cenário de um crime que chocou as redes sociais. No início da quarta-feira, o vídeo de uma pessoa dentro de uma van branca furtando uma moto estacionada dentro da unidade escolar viralizou na internet e assustou os internautas. Um boletim de ocorrência foi registrado e a 105ª Delegacia de Polícia abriu as investigações para identificar os criminosos. A moto era de uma das funcionárias da escola. Ela chegou ao local por volta de 12h45 e em menos de meia hora teve o veículo furtado. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelo crime já foram identificados e são uma quadrilha organizada que já realizou outros delitos, como por exemplo no mesmo dia que eles foram para Nova Friburgo após cometer o crime em Petrópolis e também furtaram uma moto. A van foi apreendida nesta quinta-feira pela polícia. O veículo não era de nenhum dos autores e foi apropriada de forma indébita na cidade de Rio das Ostras. A Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, informou que a van integra o subsistema de transporte urbano do município e que já tomou as medidas administrativas para a cassação da permissão de circulação do veículo. Já a motocicleta ainda não foi encontrada. Estagiários e profissionais que atuam na modalidade RPA da Rede Municipal de Educação de Petrópolis ficaram 8 dias com os salários atrasados. Os pagamentos começaram a ser feitos apenas na tarde da última terça-feira. Após 8 dias de atraso salarial, funcionários municipais da educação que atuam em Petrópolis, incluindo estagiários e RPAs, tiveram o dinheiro depositado na tarde desta terça-feira. A ação foi realizada após a classe ameaçar parar as atividades. Para muitos, a incerteza em relação ao recebimento dos pagamentos mensais tem se transformado em um verdadeiro desafio, já que as contas estão atrasadas e, à medida que o tempo passa, só aumentam as dificuldades para arcar com as despesas básicas. Desde que o Bom Tempo entrou para a Prefeitura, os nossos salários têm atrasado bastante, mas não é assim um atraso bobo de 2 dias, 3 dias, não. É um atraso com mais de 10 dias, o que eu acho uma covardia com a gente. Até porque a gente já não recebe muito, a gente não recebe nem R$1.000 por mês, entendeu? E ainda tem atraso, sinceramente, é uma pouca vergonha isso que eles estão fazendo com a gente.
Segundo funcionários, esta não é a primeira vez que os atrasos acontecem. Todo mês atrasa mais, sendo que no nosso contrato a gente tem que receber no 5º dia útil, tá? E aí, perante eles, a gente recebe no 10º dia útil. Isso tá errado, porque a gente não tem uma data para receber, só que o problema é que as contas não param. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro tem acompanhado de perto toda essa situação. Segundo a coordenadora geral do CEP, Rose Silveira, muitas instituições têm 50% do efetivo de contratação com funcionários que fazem parte dessa modalidade. E todos estão com o salário em atraso. Não é possível haver, nas unidades escolares, essa diferenciação de situação. Servidores de matrícula, concursados, recebendo seu salário no dia certo, porém sem vale alimentação. Contratados de firma terceirizada, recebendo seu salário com vale alimentação. Servidores em exercício, em RPA, totalmente precarizados, sem nenhum direito, com salário totalmente atrasado, sem direito a nenhum vale-refeição também. Então, para que não haja essas diferenças, é necessária a uniformização, a padronização. E apesar do pagamento ter sido efetuado, o caso também tem sido acompanhado pela Câmara de Vereadores. Mais uma vez, o governo Rubens Bom Tempo está humilhando os profissionais contratados por RPAs. Esses profissionais que já não têm direito a nada, todo mês, todos os meses, tem que ficar implorando os seus salários. É uma covardia desse governo. Nós lutamos muito para assinar a carteira dos RPAs da educação. Precisamos agora assinar a carteira dos RPAs da saúde. Tanto da educação, quanto da saúde, quanto estagiário, todo mês é a mesma coisa. Atraso de salário. Isso é falta de respeito com o trabalhador, isso é falta de respeito com o profissional. E você vai ver depois do intervalo. Justiça determina monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar de agentes da PRF envolvidos em episódio que resultou na morte de criança no Rio de Janeiro. SUS e farmácias conveniadas vão ter cartazes para orientar idosos sobre a aquisição gratuita de medicamentos. Prefeitura de Petrópolis vai requerer valores retroativos do ICMS. IFAM encontra novos problemas no piso do Palácio de Cristal. Mobilidade urbana é desafio para gestões públicas. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
você já ama. E o Rio ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Atendendo a um requerimento do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou que seja realizado o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar dos 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos no episódio que resultou na morte da criança Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada após uma abordagem no arco metropolitano em Seropédica, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu na noite do dia 7 de setembro. Conforme a decisão da Justiça Federal, o recolhimento domiciliar dos agentes deve ser feito no período noturno e nos dias de folga, autorizada a saída de suas residências para comparecer à repartição em que estão lotados, com retorno imediato após o encerramento do expediente. Também foi determinado o afastamento imediato das funções policiais dos servidores, que poderão ser aproveitados somente em função administrativa, com o recolhimento das armas. Os agentes da PRF ainda ficaram proibidos pela Justiça de se aproximar do veículo Peugeot 207 atingido no episódio, bem como de manter qualquer espécie de contato com as vítimas envolvidas na ação policial. O requerimento do Ministério Público Federal foi ajuizado na última sexta-feira, dia 15 de setembro, após as oitivas das testemunhas e a análise inicial da investigação. Além disso, o Ministério Público Federal também requereu a prisão preventiva dos policiais envolvidos na ação, mas a Justiça não deferiu o pedido. Mas apesar das medidas concedidas pelo juiz, o Ministério Público Federal está convicto de que a prisão preventiva é a medida mais adequada ao caso e estuda recorrer da decisão. Em outro requerimento, o Ministério Público Federal pediu a realização pelo Departamento de Polícia Federal de uma nova perícia em todas as armas que estavam com os policiais rodoviários federais e no fragmento de bala que atingiu uma das vítimas. Também foi solicitada uma nova perícia no carro em que estava a família. De acordo com os parentes de Heloísa, o veículo no qual estava a família passou perto do posto da PRF sem ser abordado, mas em seguida foi acompanhado de perto por um carro da polícia. Ainda segundo os relatos, quando o carro da família diminuiu a velocidade e ligou a seta, indicando que pararia, os disparos teriam sido efetuados pelos agentes em direção ao veículo, atingindo a menina na cabeça e na coluna. Além dela, estavam no carro o pai, a mãe, a irmã de 8 anos e uma tia. Heloísa faleceu no último sábado. Após a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas apontarem irregularidades nas contas do município de Petrópolis em 2022, vereadores cobram celeridade nas comissões para que as contas cheguem ao plenário do Legislativo. Entre os parlamentares que pedem a celeridade para a votação na Câmara está o vereador Mauro Peralta, visto que as contas do prefeito Rubens Bom Tempo de 2016 também não foram votadas no plenário do Legislativo por decisões judiciais. As contas precisam passar nas comissões. Então, elas estão na Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Gil Magno. E depois ela tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, presidida pelo vereador Frederico Procópio. Não é possível que desde a nossa legislatura, nós entramos em 2020, que não tenha tido o tempo necessário para que essas comissões deem o seu parecer. Na decisão, o conselheiro Márcio Pacheco alegou que o prazo de 10 dias para a Prefeitura apresentar as explicações é improrrogável. O município tem até o próximo dia 22 de setembro para apresentar as explicações em relação ao exercício de 2022 para o Tribunal de Contas do Estado. No documento foram apresentados problemas e irregularidades no Fundeb, o Fundo da Educação Básica, e também no Sistema Integrado de Gestão Fiscal. Os parlamentares Otávio Sampaio e Giro Beatriz também pedem para que as contas entrem em votação na Câmara. Caso o pedido não seja aceito pelas comissões, o vereador Mauro Peralta informou que vai adotar outras medidas para garantir a apreciação no plenário. E se assim eles não procederem, eu entrarei com uma medida judicial
para que as contas sejam mostradas à população petropolitana, sejam apreciadas pelos vereadores e sejam votadas de modo favorável ou de modo contrário, de acordo com a consciência de cada um. A prestação de contas é realizada para que os parlamentares analisem como os recursos da Prefeitura foram gastos e como foram aplicados. Além disso, se os recursos obrigatórios, como para a saúde e educação, foram utilizados. Caso a Câmara rejeite, Rubens Bontempo pode responder por improbidade administrativa e ficar inelegível por até 8 anos. A Prefeitura de Petrópolis anunciou no último fim de semana que deve buscar os valores retroativos do repasse do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, referente ao período em que as verbas foram diminuídas em uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O município cita prejuízos com o corte no período. Na última quinta-feira, foi publicado pelo governo do estado um decreto que define o retorno dos índices de participação para o município de Petrópolis. Com isso, a cidade volta para 4,645 o índice de participação dos municípios. Além de Petrópolis, os municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Volta Redonda também serão beneficiados. A medida teve como base a decisão liminar proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, na semana passada. Enquanto isso, a prefeitura continua enfrentando problemas financeiros. O prefeito Rubens Bontempo também anunciou que pretende, nesta semana, debater as compensações financeiras de famílias do Morro da Oficina. No entanto, os outros 2 lotes anteriores receberam com atraso e não tiveram um pagamento da multa de 10%, prevista no termo de ajuste de conduta assinado com a Defensoria Pública. Então nós estamos na expectativa, se terça-feira a Prefeitura de Petrópolis vai receber, em cima do novo índice que foi publicado, nós, na semana que vem, estaremos sentando com vocês, junto com o Fernando, e começando a pagar o lote 3. Outro problema é o atraso nos pagamentos dos RPAs e estagiários da educação. Na última semana, os estagiários informaram que a previsão era de que o pagamento fosse feito nesta segunda-feira. O caso está sendo acompanhado por vereadores e pelo Sindicato dos Professores Estaduais. Além destas questões, o Correio Petropolitano também questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre um plano de contingenciamento para novas perdas abruptas do ICMS. A decisão de Zanin é uma liminar e as prefeituras de Duque de Caxias e Niterói já afirmaram que vão recorrer. No entanto, o município não encaminhou uma resposta sobre esta questão. E se confirmar que realmente a transferência do ICMS agora, na terça-feira que vem, vai estar acontecendo já em cima do novo índice, a gente volta novamente a fazer os pagamentos dentro da nossa capacidade de arrecadação para que a gente possa devolver a normalidade. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, encaminhou um ofício para a Prefeitura de Petrópolis em que aponta, mais uma vez, problemas no piso Fulgê do Palácio de Cristal. O órgão realizou uma vistoria na última semana e encaminhou o relatório para o município. A equipe da TV Correio da Manhã também esteve no local e constatou as irregularidades, inclusive uma parte do palácio sem o vidro. Cores diferentes e buracos no chão. Estes foram os problemas encontrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em uma vistoria ao Palácio de Cristal na última semana, 6 meses após a Prefeitura ter entregue a obra. O escritório técnico da região serrana realizou um relatório fotográfico com todos os pontos apresentados. O IPHAN encaminhou um ofício para a Prefeitura de Petrópolis na última semana, cobrando providências. De acordo com o órgão, a garantia com a empresa responsável pela obra deve ser acionada. Os problemas com o piso Fulgê são recorrentes desde a sua instalação. Em 2022, o Palácio de Cristal foi reaberto para a Bauerfest. No entanto, logo ao término da festa, precisou ser fechado novamente para ajustes do piso. Na época, a prefeitura disse que o piso precisaria de mais tempo para chegar ao ponto máximo de resistência, mas para não prejudicar a realização da Bauerfest, o palácio foi reaberto. Em março, o município informou novamente a reabertura após a manutenção. Nesta segunda-feira, a equipe da TV Correio da Manhã também esteve no local e constatou os problemas encontrados pelo IPHAN. Além disso, há uma parte do palácio que está sem vidro, no canto direito. A mobilidade urbana se tornou um grande desafio para as gestões municipais. Em Petrópolis, por exemplo,
o alto número de veículos trafegando, aliados a um serviço de transporte público que deixa a desejar, geram ainda mais congestionamentos na cidade. A mobilidade urbana de Petrópolis é um grande desafio para a Prefeitura e para os petropolitanos. Dados do Detran apontam que o município tem 194.043 veículos e, aliados com a falta de um transporte de qualidade, a consequência são filas de carros e grandes congestionamentos pelas ruas da cidade. No entanto, a mobilidade urbana não é um problema exclusivo de Petrópolis, mas sim de todo o país. De acordo com o professor Leandro Vaz, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esse será o desafio do futuro para as cidades. O transporte público não é de qualidade, né? Muito mais procura do que oferta. Em Petrópolis, o transporte público vive uma crise. 2 empresas estão em regime de recuperação judicial e com dívidas milionárias. Além disso, a queda na arrecadação tarifária tem acentuado a falta de investimento nos veículos. Atualmente, a tarifa de R$ 5,30 em Petrópolis é cobrada injustamente para a maioria dos petropolitanos que reclamam do serviço. R$ 5,30 tá muito caro pro cidadão, tá ligado? Daí, ó, esse dia eu peguei 412, mano. O vidro tava caindo, mano. Que doideira, era tarde da noite, ônibus lotado. A qualidade no transporte público não é o único problema de Petrópolis. A falta de estacionamento, calçadas e de agentes de trânsito também agravam o cenário da cidade. De acordo com um relatório da CPTrans, apenas 18 agentes controlam o fluxo de veículos no município. No dia 18 de abril, a Prefeitura de Petrópolis informou que realizaria um concurso público para a CPTrans. No entanto, 5 meses depois, ele ainda não foi realizado. A Companhia de Trânsito e Transportes é responsável por fiscalizar e gerir as ações de trânsito no município. Desde que assumiu a Prefeitura em janeiro de 2022, Rubens Bontempo já nomeou 3 presidentes para a CPTrans. 2 foram afastados por supostos esquemas de corrupção. O atual presidente da companhia, Tiago Damasceno, apesar de já ter atuado como vereador, ainda não tinha atuado na pasta. O cenário se agravou em maio deste ano, após um incêndio registrado na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. No trânsito? Tá meio complicado, né? Meio apertado, a cidade tá meio pequena já para os carros. Para os especialistas, a alternativa para mudar o cenário atual é ampliar os investimentos no setor. A gente tem uma conta que não é muito bem apurada, as pessoas não têm muito controle, não se sabe qual é o ganho que as empresas têm, quais são os prejuízos. Então o Estado tem que ajudar e as empresas também têm que mostrar o seu balanço, né? A gente sabe exatamente qual é o prejuízo que eles têm e qual a necessidade que o Estado tem para poder prover e ajudar as empresas. O último plano de mobilidade urbana de Petrópolis foi elaborado em 2019 e incorporava a implementação de um VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que circularia entre as regiões do Alto da Serra e Centro. No entanto, o projeto não saiu do papel. Petrópolis ainda apresenta outros problemas, como a falta de ciclovias e de calçadas. De acordo com o plano de mobilidade, a cidade possui 960 quilômetros de calçadas e 1.000 quilômetros de ruas. São 40 quilômetros sem um caminho seguro para o pedestre. O plano define as ações que devem ser adotadas até 2030 para melhorar a mobilidade do município, mas pouco foi feito até agora. Desde o dia 30 de agosto está em vigor a lei que obriga as farmácias do Sistema Único de Saúde e conveniadas a instalarem nos estabelecimentos cartazes orientando os idosos a como adquirir remédios gratuitos. A Câmara Municipal promulgou a Lei 8.590 de 2023 do vereador Eduardo do Blog, que torna obrigatória a fixação de cartazes para orientar idosos sobre a garantia de adquirir de forma gratuita medicamentos no Sistema Único de Saúde, de acordo com o artigo 15 do Estatuto do Idoso. O projeto de lei já havia sido aprovado na Casa Legislativa após derrubada de veto em sessão ordinária no dia 8 de agosto e entrou em vigor no dia 30. É grande o número de idosos na cidade
cidade e boa parte dessa parcela da população não sabe os seus direitos, né? Essa ideia partiu, né, de um idoso que é diabético, né, que não sabia, estava pagando um remédio chamado Glifage, que ele é entregue de forma gratuita pelo governo. Pelo texto da lei, os cartazes deverão ser instalados em locais visíveis em toda a rede do Sistema Único de Saúde e também em farmácias conveniadas. Os pôsteres poderão ser feitos em qualquer material, desde que sigam as dimensões de 15 por 22 centímetros. O inciso 2º do artigo 15 do Estatuto do Idoso responsabiliza o poder público pelo fornecimento gratuito de medicamentos, sobretudo os de uso continuado, assim como próteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou reabilitação das pessoas idosas. Eduardo explica que uma comissão nomeada Cumpra-se foi criada para fiscalizar o descumprimento das leis municipais pelos estabelecimentos. Primeiro, nós vamos fiscalizar em parceria com o PROCON, né? Vamos fazer uma espécie de conscientização. Vamos junto com o PROCON nos estabelecimentos que são conveniados, né, que tem a farmácia popular, para poder levar essa informação, né, porque o dono da farmácia ele não é obrigado a saber que tem a lei. A gente precisa, já vai levar a lei impressa, né, já vamos levar alguns cartazes já prontinhos para que eles possam fazer essa fixação num lugar e garantir um lugar visível, né? E você vai ver depois do intervalo. Teresópolis é a pioneira na região serrana a conceder auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. Petrópolis Motofest vai acontecer em outubro. Serrano Futebol Clube se classifica de forma histórica para as semifinais da Copa Rio. Instituições do segmento germânico podem ter isenção no pagamento por uso de barracas da Bauerfest. Jornalista Petropolitana se prepara para o lançamento de segundo livro contando a história da cidade. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, o presidente da República sancionou uma lei que prevê a concessão de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. O benefício deve ser dado pelo juiz e vale para mulheres afastadas do lar em situação de vulnerabilidade social e econômica. O auxílio passa a integrar as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, nos municípios do país. A lei foi assinada pelo presidente em conjunto com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que reconheceu o sucesso das iniciativas semelhantes ao auxílio aluguel, implementadas em algumas cidades como Teresópolis, aqui na região serrana do Rio.
Teresópolis é uma das pioneiras a oferecer o auxílio aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na região serrana. O projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefícios às mulheres vítimas de violência entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2021 no município, oferecendo R$ 500 mensais para as beneficiárias. A Secretaria dos Direitos das Mulheres do município oferece diversos projetos e políticas públicas para as mulheres. Em agosto deste ano, o prefeito Vinícius Clausen aprovou a lei que cria um banco de emprego para as mulheres vítimas de violência. O projeto de lei é da vereadora Márcia Valentim, que na época apontou que é importante saber aonde essas mulheres vítimas de agressão podem procurar ajuda para a inclusão no mercado de trabalho. De acordo com o governo federal, apenas 134 municípios brasileiros possuem casas-abrigos para mulheres e o estado tem apenas 43 desses lugares. Diante do cenário da violência contra a mulher no Brasil, que de acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aumentou em todos os tipos de violência física e psicológica em 2023, é importante frisar que políticas públicas voltadas às mulheres são necessárias para a preservação da vida feminina, pois as mulheres continuam sendo as vítimas da violência de gênero e do machismo estrutural que está enraizado na sociedade. Para que haja uma mudança, é fundamental que se tenha cada vez mais leis que assegurem os direitos, a liberdade e a segurança das mulheres na sociedade. As instituições que compõem o segmento germânico em Petrópolis podem ter garantida por lei a isenção no pagamento pela utilização de barracas na Bauernfest. O pedido foi formalizado pelo vereador Ingo Rames por meio de uma indicação legislativa aprovada em sessão plenária no dia 12 deste mês. As instituições que compõem o segmento germânico em Petrópolis podem estar mais próximas de garantir a isenção no pagamento pela utilização das barracas na tradicional Bauernfest. Isso porque, na semana passada, o vereador Ingo Rames formalizou o pedido por meio de uma indicação legislativa, aprovada durante a sessão plenária. Caso a medida seja aprovada, as instituições, incluindo o Clube 29 de Junho, a Associação de Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis e o Instituto Bingen, vão ter um reconhecimento especial pelo trabalho na preservação da cultura alemã na cidade. Eles têm direito a uma barraca na festa, os seus espaços para poder gerar receita, para custear esses institutos durante todo o ano, e a gente entende que eles podem ter essa isenção, já que a festa já se consolidou, outras pessoas compram o direito para usar a barraca, e essas instituições, como legado, tudo que já contribuíram para a cidade, poderão ter isenção dessa sua barraca e, com isso, terão receita maior para custear suas atividades durante todo o ano. A proposta segue agora para o Poder Executivo, onde vai ser analisada e, caso seja aprovada, vai ser implementada no município. Ações como essa se fazem importante para a valorização da festa, para que cada vez mais o nome Bauernfest fique conhecido. O vereador lembrou que as instituições não têm receita mensal e tem na festa a oportunidade para arrecadação de recursos para as atividades culturais durante o ano. A indicação agora vai ser encaminhada ao Poder Executivo. O Serrano Futebol Clube e o Petrópolis FC disputaram na tarde da última quarta-feira o jogo de volta das quartas de final da Copa Rio 2023. Em uma partida histórica, o Leão da Serra se classificou nos pênaltis e com o jogador de linha no gol. Na tarde desta quarta-feira, foi realizado o jogo de volta das quartas de final da Copa Rio 2023, entre Serrano Futebol Clube e Petrópolis FC. Após uma vitória do Petrópolis no jogo de ida por 2-1, o Azulão da Serra, como é conhecido, dependia somente da vitória. Uma partida marcada por um primeiro tempo com poucos lances de perigo, sem muita emoção e um final de jogo marcante para a torcida serranista. Aos 43 minutos do segundo tempo, o então goleiro e também capitão do Serrano, Luiz Henrique, é expulso ao se envolver em uma confusão com alguns jogadores do Petrópolis. Por já ter realizado todas as substituições permitidas, o treinador Jordi Blanco teve que deslocar o atleta Edmundo Júnior para a posição de goleiro. E aos 45 minutos, logo após o quarto árbitro levantar a placa de 9 minutos de acréscimo, o zagueiro camisa 3 do Serrano, Diego Macedo, com uma assistência de cabeça do Espinho, abre o placar da partida.
O jogo então foi para a decisão nos pênaltis e na quinta cobrança o camisa 13 do Petrópolis, Marreta, isolou o chute. Para garantir a classificação para as semifinais, o atacante Rafinha fez o último gol do Serrano, terminando com um placar de 5-4. Uma imensa satisfação, né? Ontem, antes do treino, a gente tinha falado que a gente merecia essa vitória. E assim, depois do Luiz, como o mais velho do grupo, eu tinha que chamar essa responsabilidade. Eu era o primeiro pênalti, né, para abrir eu era o último. E aí o Valdir optou por bater o primeiro e eu fiquei por último. Graças a Deus, Deus nos abençoou, né? Abençoou o nosso trabalho. E agora a gente, né, vira a chave para a B1, que a gente tem uma final importantíssima contra o Friburguense. Segundo ano que a gente está aqui, né, cara? E a gente sente a obrigação de colocar o Serrano no cenário nacional, numa competição como a primeira do Carioca. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente vai lutar muito para conseguir. Por conta dos finalistas da competição se classificarem para a Copa do Brasil de 2024 ou o Campeonato Brasileiro Série D, o Serrano Futebol Clube está a 180 minutos de se classificar novamente para uma competição de âmbito nacional. O primeiro jogo das semifinais da Copa Rio 2023 é nesta próxima quarta-feira, contra o Portuguesa ou o Duque de Caxias. E agora o que temos que fazer é ganhar o sábado aqui contra o Friburguense, que não vai ser um jogo fácil, mas que a gente está confiante para lograr a vitória e continuar. Nosso objetivo é ganhar tudo e nisso estamos. O Serrano volta a campo agora, neste próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Carioca Série B1 contra o Friburguense, no estádio Atílio Marotti. Vale ressaltar que a última competição nacional disputada pelo Serrano foi em 1981, quando ainda participava da Taça de Prata, antiga segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ter Petrópolis Motofest. Depois de alguns impasses para que a realização do evento fosse possível, está confirmado que em outubro a cidade imperial será novamente palco desse grande encontro que reúne milhares de motociclistas na cidade. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. O Parque Municipal de Itaipava vai receber nos dias 6, 7 e 8 de outubro o Petrópolis Motofest, evento que reúne motociclistas e fãs da modalidade para curtirem um fim de semana na Serra. Além de exposições de motos de diferentes marcas e estilos, o evento tem entrada franca e será uma opção de entretenimento e lazer para toda a família. Este ano, o encontro será realizado em um novo formato e promete ser sucesso. Nós estamos fazendo um evento novo. Nós tentamos manter o padrão de excelência do Imperial Motofest, que era um evento anterior que se encerrou ano passado. Em janeiro deste ano, o Imperial Motofest foi cancelado. O evento, que já chegou a reunir mais de 35 mil pessoas em um fim de semana, foi suspenso devido à falta de recursos e apoio do poder público. E por isso, alguns motociclistas se reuniram agora para garantir a realização do Petrópolis Motofest, garantindo o encontro anual em Petrópolis. Entre as atrações já confirmadas estão shows de rock, DJs, área gastronômica com food trucks, expositores locais, lojas temáticas, cerveja oficial do evento, cervejarias artesanais, troféus para motoclubes e motogrupos, exposições de motos e gincanas. O evento é realizado pelos amigos da cultura motociclista em Petrópolis e tem apoio do motoclube Fúria Sobre Rodas. Idealizador do evento, Marco Pereira diz que o Motofest não é apenas um encontro de motos, mas sim uma experiência única para todos os amantes das duas rodas. A expectativa é muito grande, as pessoas estão procurando muito, porque o pessoal adora Petrópolis, adora Itaipava e sabe que o evento está sendo feito com muito carinho. Te garanto, quem for vai se surpreender. O Motofest promete ainda aquecer a economia local, atraindo turistas de outras cidades e estados para curtirem o encontro em Petrópolis. Vale destacar que neste ano não será permitido o camping e o preparo de churrasco nas instalações do Parque de Itaipava. Vamos empregar muita gente. Os motociclistas que vierem vão frequentar o comércio local, o Tereza principalmente, né? Vão frequentar os restaurantes de Itaipava. Então, sempre, o pessoal que vir não vai consumir só no evento, ele vai consumir na cidade.
No dia 30 de setembro, os petropolitanos terão a oportunidade de conhecer mais uma parte do município através do livro Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje, da jornalista Carolina Freitas. Pelas páginas, a jornalista reúne mais de 50 reportagens sobre estabelecimentos comerciais que fizeram sucesso no passado. As calçadas, ruas, praças e comércios do centro de Petrópolis diariamente contam histórias. Todos os dias, milhares de pessoas circulam pela cidade imperial, se conectam com o passado deixado por quem viveu no município serrano, mas também escrevem os próximos capítulos do que será contado nos próximos anos. E com o intuito de reviver as memórias do passado petropolitano, a jornalista Carolina Freitas se prepara para lançar o segundo volume do livro Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Esse segundo volume, na verdade, é um compilado de 50 reportagens que eu escrevi entre 2018 e 2020 sobre o comércio extinto da cidade. Então, o livro é realmente uma viagem ao passado e ao comércio que fazia parte da cidade naquela época. Foram mais de 2 anos de desenvolvimento, centenas de ideias reunidas em 268 páginas, inclusive a capa que também teve as suas inspirações, não é isso, Carolina? É verdade, o livro ele inclui fotos do comércio antigo da cidade e como cada foto conta uma história, foi essa a ideia que eu busquei transmitir para a capa do livro também. Então eu convidei o fotógrafo Henri Capão para fazer um ensaio que transmitisse a ideia de um senhor se reconectando ao eu dele do passado. E é por isso que os dois estão trajados com roupas de época e abraçados, como que mostrando essa união pelo passado que os dois dividem. Os estabelecimentos descritos no livro foram escolhidos a dedo, com o objetivo de reaquecer o sentimento de saudade dos que frequentaram os espaços. São pessoas que eu entrevistei antes da pandemia, que eu não tinha tido notícias delas desde então e que eu vou ter a oportunidade de trocar algumas palavras, de estar com elas para celebrar a trajetória delas e também da nossa cidade no comércio. Muita gente me pergunta sobre qual é a minha reportagem favorita. Eu acho que cada uma tem seu brilho próprio, mas uma que me tocou muito na época foi sobre a farmácia modelo, porque depois que eu escrevi a reportagem, os ex-funcionários criaram um grupo para se manterem em contato e a minha expectativa é que eles compareçam ao evento. O lançamento está marcado para o dia 30 de setembro, às 5h30 da tarde, no auditório do Colégio Vicentino Santa Isabel. Ele é aberto ao público. E o principal objetivo do evento é a troca de experiências entre as gerações. É realmente uma tarefa gratificante poder estar envolvida com a memória mais contemporânea da cidade e também dar voz a pessoas que fizeram parte dessa história simplesmente pelo fato de trabalharem ou de apoiarem o comércio. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muitas informações e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patidoférios, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.